Na última quarta-feira, o São Paulo recebeu o São José em Cotia pela 10ª e penúltima rodada do Paulistão Feminino e venceu por 3-0. Aline e Micaele duas vezes foram as autoras dos gols. Assim, o São Paulo se recupera da derrota sofrida na rodada anterior e chega aos 21 pontos no campeonato, ocupando a terceira colocação. Além disso, se aproxima da classificação às semifinais, já que abre 3 pontos de vantagem para o quinto colocado Palmeiras, que tem um jogo a menos. Agora, na próxima rodada, o São Paulo visita a Realidade Jovem na próxima quarta-feira em São José do Ribeirão Preto. A ida de Lisieiro por empréstimo para o Everton da Suíça prevê uma cláusula de opção de compra de 3,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, que pode render ao São Paulo 18,6 milhões. Lisieiro tem contrato com o São Paulo até o fim de 2024 e no momento está fora dos planos do clube. Antes de ser negociado por empréstimo para o time suíço, o jogador estava defendendo o Coritiba. Revelado na base do São Paulo, Lisieiro disputou 17 partidas pela equipe paranaense e não anotou nenhum gol. Com a camisa do São Paulo foram mais de 150 jogos e um título, o Campeonato Paulista de 2021. O São Paulo ganhou uma liminar na justiça contra a Adidas, sua fornecedora de material esportivo, por um erro da empresa alemã envolvendo o novo uniforme do clube. Apesar do impasse, o traje será lançado hoje, já que um possível adiamento geraria multa. A Adidas não estampou o patrocínio master do clube nas costas da terceira camisa, que será lançada hoje. A logomarca da Sportbet.io foi colocada apenas na parte da frente do uniforme. O traje comemorativo chegou às mãos do São Paulo na apresentação de Lucas e Rames Rodrigues. Na oportunidade, o São Paulo notou o erro e notificou a Adidas. No processo obtido pelo UOL, troca de e-mails mostra que a Adidas reconheceu o erro. Apesar disso, a solução encontrada pela empresa não agradou ao São Paulo. A Adidas queria que os lojistas que havia recebido as peças estampasse o patrocínio com os custos bancados. O São Paulo, no entanto, quer que a própria Adidas faça as estampas. A decisão liminar obriga a Adidas a corrigir o erro até hoje, sob pena de multa de 50 mil por dia. O São Paulo decidiu não atrasar o lançamento e vai às pressas estampar a marca da Sportbet.io na parte traseira do uniforme, mesmo que sem a resolução por parte da Adidas. Pesou a questão financeira, já que o clube seria multado em caso de atraso do anúncio da camisa alternativa. O último mês do São Paulo ficou entre a decepção de tropeços seguidos e a euforia das classificações no Morumbi. Nessa quinta, contra a LDU pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o São Paulo vai tentar manter as coisas como elas estão. São apenas 2 vitórias nos últimos 11 jogos, uma sequência ruim em qualquer circunstância, mas nesses 2 triunfos compensaram os vacilos. Foram no melhor momento possível, justamente para eliminar o São Lourenço e Corinthians em jogos no Morumbi. As 2 ocasiões têm muito em comum com a decisão dessa semana. Nelas, o São Paulo precisará reverter a desvantagem de um gol. Fez 2-0 no São Lourenço pela Sul-Americana e 2-0 no Corinthians pela Copa Sul-Americana, e se repetir o placar contra a LDU garante mais uma classificação, revertendo um placar adverso em casa. E como a torcida canta no Morumbi, o bicho pega. Essa possível terceira classificação é a resposta que Dorival Júnior tanto cobrou na entrevista que deu em BH no último domingo, e mais uma ocasião para espantar qualquer sinal de má fase que deixa as derrotas para trás.
O retrospecto testemunha a favor do São Paulo. São 5 vitórias seguidas no Morumbi entre Copa do Brasil e Sul-Americana, sem sequer tomar um gol. Em 4 delas, o São Paulo fez resultados que serviria perfeitamente para reverter a desvantagem que tem contra a LDU. Nessa quinta, pelas quartas de final da Sul-Americana, o São Paulo precisará vencer por 2 ou mais gols para se classificar no tempo normal. Como foi contra o São Lourenço e Corinthians, uma vitória por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O São Paulo recusou a oferta de 4,5 milhões de euros do Brentford da Inglaterra por 70% dos direitos econômicos do lateral esquerdo Wellington. A informação foi confirmada pela jornalista Priscila, da TNT Esportes. De acordo com a apuração, o empresário do jogador foi informado que o clube paulista não quer vendê-lo por ele ser titular de confiança do técnico Dorival Júnior e por conta das decisões na temporada, como a final da Copa do Brasil. A ideia do time inglês é contratar o Wellington antes do fim da janela de transferências, que se fecha na próxima sexta-feira. O São Paulo está priorizando o desempenho esportivo e não financeiro este ano, então por isso não abriu mão. O clube deve abrir negociações para renovar com o jogador que tem contrato até o fim de 2024.